Fórum Logitech, onde vamos falar sobre o tema ESG, falando um pouquinho de governança ambiental, social e corporativa. E para tal, gostaria de chamar aí o Marcos Carvalho, que é General Director na ABO2O, Associação Brasileira Online to Offline, que será o host e vai conduzir esse painel para vocês. Marcos, com você. Gostaria de agradecer a toda a audiência que está nos acompanhando, agradecer ao Rodilson e o Iltenir pelo convite, e é com grande alegria que nós damos continuidade na programação do Fórum Logitech, e é uma satisfação também poder compartilhar essa mesa de bate-papo com os amigos e lideranças que estão protagonizando as transformações e liderando esses temas nas organizações que representam, né? Para quem não me conhece, então, eu sou Marcos Carvalho, represento a Associação Brasileira Online to Offline, que são essas plataformas digitais que conectam o mundo físico e o mundo digital, gerando aí uma inovação em ofertas de produtos e serviços. Aqui nós promovemos uma agenda em favor da inovação, da competitividade e de pautas ali que integrem governo, o mercado privado e o terceiro setor, contribuindo aí para as melhores práticas, né? São mais de 140 empresas associadas. Aqui na associação a gente tem um comitê de mobilidade urbana que olha muito para a inclusão do cidadão interagindo com o município em que ele convive. Temos também o comitê de delivery e logística, que também é o grande foco aqui desse fórum. Uma das iniciativas que a gente debate muito lá é o logística sem papel. Para quem não sabe, levar uma carga do estado do sul para o nordeste são mais de 17 ou 18 documentos impressos. Isso gera aí também grande impacto e burocracia em termos de sustentabilidade, né? E também, mais recentemente, criamos aí o comitê de ESG, que é liderado pela Ju, que está aqui conosco, e ela, melhor do que ninguém, vai poder falar com mais propriedade desse tema, então eu não vou me aprofundar muito, mas é algo que nasce na essência das empresas da nova economia, nessa preocupação, esse propósito. Então, a gente vê uma agenda aqui muito consolidada nesse sentido, e o comitê veio justamente para a gente poder compartilhar as melhores práticas. Então, não quero me estender muito nessa introdução, queria partir para uma primeira rodada para que os amigos se apresentem, ninguém melhor do que vocês mesmos para comentar um pouco sobre a experiência de vocês no tema e também a organização que representa. Eu sei que a gente tem um mix bem interessante aqui de empresa privada, que vocês vão abordar, e também entidade. Então, queria começar com todo o cavalheirismo pela Juliana, depois a gente segue aí com o amigo Arthur e com o Adalberto, tá bom? Boa! Primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que é uma honra, né, estar participando desse fórum com pessoas tão qualificadas e para falar de um tema tão premente, né? E, enfim, me apresentando, eu sou Juliana Minorello, eu sou diretora de Relações Governamentais da Tembici, que é hoje a empresa líder em micromobilidade da América Latina, né, já presente em 11 cidades e 4 países, né, considerando o Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Colômbia acho que entrou recentemente. E sou líder do Comitê de ESG, como o Marcos comentou, e, enfim, que a gente aborda diversas pautas relacionadas ao tema de sustentabilidade, o tema de social e governança, né, corporativa. Enfim, trazendo um pouquinho desse histórico, né, a gente sentiu no ano passado essa necessidade de criar o comitê, né, muito em razão desse movimento das empresas, né, para discutir o tema, e a ideia era a gente ter um fórum qualificado para troca de experiências, e também para atuação de forma conjunta. Então, a gente está nesse movimento, estou como líder, mas a gente está estruturando, né, esses primeiros passos do comitê. Então, de novo, agradecer o convite e passar a palavra para o meu amigo Adalberto, da BVR. Olá, obrigado, Juliana, obrigado pelo convite, agradeço ao Fórum Logitech, para estar debatendo aí temas tão interessantes, né? A gente fala muito de mobilidade sustentável, então nada melhor do que começar com a micromobilidade, né? Todos nós caminhamos e espero que a gente possa usar o transporte não motorizado e também motorizado, né? As bicicletas elétricas que vêm junto, o quanto mais, né? Eu tenho uma trajetória aí quase uns 20 anos trabalhando com política pública, energia limpa, mobilidade sustentável. Estive na área pública, depois no terceiro setor, e hoje estou na BYD, que é uma das maiores fabricantes, né, a segunda maior fabricante de veículos elétricos do mundo, fabrica ônibus elétricos aqui no Brasil, tem uma fábrica de painéis solares fotovoltaicos e bateria de lítio, e há 2 anos estou como presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico,
É uma associação que vem crescendo muito, saiu dos últimos 2 anos aí de 30 para quase 90 associados, o que mostra como o setor vem crescendo, né? A venda de veículos elétricos no mundo tem superado todas as expectativas. No Brasil também o crescimento foi bastante significativo, 77% ano passado, chegando à marca de 35 mil veículos híbridos e elétricos, né? Assim como bicicletas elétricas, a gente teve um salto significativo ano passado. Agora, quem sabe, para 2022 deve passar de 40 para quase 60 mil bicicletas elétricas, assim como veículos elétricos, a gente espera aí de 35 superar os 50, 55 mil veículos esse ano. Então, é uma grande mudança, uma grande revolução em setores muito tradicionais e, obviamente, que a agenda ESG, né, e vários dos debates que a gente vai ter hoje aqui estão ali no centro da revolução desses grandes setores. Bom, já emendando aqui, eu sou Arthur Rufino, sou CEO da Octa, é uma empresa totalmente focada na economia circular da cadeia automotiva. Eu tenho um histórico bem interessante ali na construção, literalmente, né, dessa nova geração dos centros de desmontagem veicular no Brasil. Eu participei de forma bastante ativa na construção da lei do desmanche, a gente conseguiu reduzir em São Paulo 26% de roubo de carros, 17% de latrocínio no primeiro ano de implementação da lei, e ficou muito claro ali que a gente tinha uma trajetória muito bacana para não só tratar essas questões de segurança pública, mas aproveitar as necessidades de complementariedade que existem de reposição de peças ou até da logística reversa do próprio veículo, como questões básicas para garantir um mercado que no Estados Unidos, por exemplo, é a 16ª maior atividade econômica, né, o desmanche, e aqui a gente ainda atribui a um lado muito ilegal desse segmento. Então, a gente tem hoje aproveitado uma oportunidade de 4 bilhões ao ano no Brasil do desmanche formal, sendo que a gente podia estar aproveitando aproximadamente 40 bilhões e dando muito desse destino de veículos que o Adalberto vem substituindo muito, né? Depois um elétrico novo, a gente tem que tirar uma combustão de circulação, a gente precisa dessa circularidade e também daquilo que ainda está circulando tenha uma viabilidade de manutenção mais saudável. Muito importante esse movimento, acho legal aqui a gente ter tanta associação na tela, e eu já fui presidente também da associação do nosso setor, porque a gente cria uma comunicação uníssona, né? Então, as empresas têm muito das suas agendas individuais, mas nesse tipo de ambiente, principalmente a pauta ESG, a gente acaba conseguindo endereçar melhor quando a gente endereça em grupo, a gente tem mais potência para começar as transformações. Então, também quero agradecer a participação e a inclusão de um tema tão sensível que é a economia circular dentro dessa questão toda. Maravilha, obrigado pessoal pela explanação. Só para fechar esse tópico, eu queria pedir um pitch rápido de 10, 15 segundos para que a audiência entenda o que a empresa de vocês impacta diretamente a eles. Eu vou tomar liberdade de falar pela Ju, porque eu sou usuário assíduo das bicicletas compartilhadas em São Paulo. Então, vira e mexe, eu estou indo de uma reunião para outra, eu utilizo as bikes laranjinhas que tem em São Paulo em todo canto. Então, é uma benesse poder se deslocar de forma sustentável, a um baixo custo, e também tirando pessoas dos automóveis, né? Então, essa é a Tembici, que disponibiliza as bicicletas compartilhadas nas principais capitais, que a Ju falou muito bem. Então, eu queria entender da Octa e da BID, quem diretamente é o cliente de vocês, como eles fazem para acessá-los. Então, se puder um pitch rápido de 10 a 15 segundos ali, só para ficar um pouquinho mais tangível ali para a audiência. Bom, na Octa a gente se relaciona sempre com a frota, né? Seja do frotista, 10 mil veículos, ou o indivíduo. A gente ainda está focado no B2B, mas o nosso contato com ele é organizar uma grande base de centros de desmontagem de qualidade para oferecer peças de reuso e remanufaturadas para essa turma e estender a vida do veículo. Uma vez estendida, ela vai chegar no seu momento de desmobilização complexa, e aí a gente também ajuda na venda desse veículo para um centro de desmontagem, e isso torna essa cadeia bastante circular. Maravilha, obrigado. Adalberto?
Claro, bem, a BYD é uma fabricante, né, de vários tipos de veículos, desde empilhadeira, caminhões, ônibus e carros. A gente tinha um foco muito grande no B2B mesmo, né, só vendendo para frotistas, empresas, sistemas solares a gente vende para integradores e distribuidores que revendem para pessoa física. E agora, em 2022, a gente inicia uma nova fase, uma fase bastante interessante, de começar a vender veículo elétrico para veículo de passageiro, né, para pessoas físicas. Então, a gente está aí anunciando as primeiras concessionárias, agora São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, expandindo aí para o resto do Brasil. Então, a partir do segundo semestre, o BYD entra nessa nova fase, tentando comercializar veículos em todas as gamas, para todos os tipos de público. Maravilha, obrigado. Assim como vocês mencionaram, né, a tríplice relevante para a gente conseguir gerar impacto e transformação, né, envolvendo o governo, setor privado e entidades setoriais representativas. Sem a integração e união desses atores, a gente tem um caminho muito mais difícil e com obstáculos pela frente, né, sem resultados tão efetivos a curto prazo, a médio prazo. O nosso tema envolve uma tríplice também, que é a ESG, que é Environmental Social Governance, que às vezes pode assustar pessoas que nunca tiveram contato com este tema, mas isso é um novo rótulo, uma nova nomenclatura para temas que a sociedade já vem debatendo há muito tempo, né? A gente tem um termo, um conceito que surgiu em 94 lá na Inglaterra, que é o Triple Bottom Line, que também tem essa tríplice de gerar impacto social, inclusão, aliado ali à sustentabilidade, e que isso se torne economicamente viável para o negócio. Então, o ESG, o Triple Bottom Line, demais outras nomenclaturas, buscam estruturar esse conceito, essas ideias, esse plano de governança para se torne algo mais maduro e vá para o foco de propósito organizacional ali, envolvendo todos os agentes. Então, eu queria só desmistificar um pouco esse tema para quem, longe de querer explanar algo para vocês aqui presente, eu que vou aprender com vocês, mas para equalizar a nossa audiência aí para quem não conhece o termo, tá? E aí eu queria ir para o nosso primeiro tópico, para a gente abordar e ouvir vocês três, seria quais as vantagens que a ESG traz e cria de valor para o negócio. Então, 3 ideias ali para vocês tentarem abordar, tentando entre 2 minutos a 2 minutos e 30. Ter um programa voltado para ESG é mandatório para as organizações. As empresas que não adotarem essa demanda, elas vão se prejudicar. Como que vocês visualizam que elas sofrerão impactos aí, tanto por parte do consumidor, quanto por parte, de repente, de punições do governo, do regulador? E também, onde e como uma empresa consegue se rentabilizar, capitalizar em cima do ESG? Por que isso traz vantagens para o negócio? Então, queria deixar aberto só com esses insights, e aí começando com a Ju, depois com o Arthur e com o Adalberto, por favor. A gente daria para ficar o dia inteiro falando sobre todos os tópicos que você comentou, Marcos, mas, enfim, eu vou trazer, na verdade, 2 principais, assim, que a gente enxerga, acho que 2 pontos de mudança, né? O primeiro deles, eu acho que é a mudança dos padrões de consumo, né? E o outro é a questão do risco do negócio, né? Então, a gente tem observado, né, essa intensificação, a premência da discussão das mudanças climáticas, né? E como isso tem afetado os padrões de consumo. Né? Então, os consumidores estão cada vez mais preocupados com a pegada, né, que ele vai deixar e ele cobra isso das empresas. Né? Então, quando ele vai consumir determinado produto, ele vai olhar toda a cadeia ali, como que aquela empresa está inserida e quais os cuidados ela tem tomado, tanto na questão de sustentabilidade, no impacto social, as questões de governança. Né? E isso, as empresas, elas são, que não atendem esses critérios, elas acabam perdendo, né, essa fatia de mercado. Então, isso já enfim, algo que as empresas têm que ficar atentas para elas não perderem esse consumidor. E aí você tem também a questão do risco, né? A gente sabe que hoje os maiores fundos de investimento, eles procuram empresas de ESG, né? Então, se você for ver, tem até um dado super interessante que 30 trilhões, né, de dólares que estão em fundos de investimentos, eles procuram, eles não emprestam, na verdade, para empresas que não tenham esse cuidado de sustentabilidade, que não tenham essa atenção para as temáticas ESG. Isso porque as empresas que são, né, vinculadas a esse tema, né, que têm esse cuidado, elas geralmente têm um risco menor. Né? Então, esse é um ponto também de atenção.
né? Então, as empresas que não se adequam, né, aos critérios, elas vão perder oportunidades de investimento. Então, mas assim, tem uma série de outros valores que a gente poderia comentar, mas eu queria enfocar nesses dois que eu entendo que são bem importantes. Cada tópico desse renderia um painel. Renderia o dia inteiro. Mas obrigado por sintetizar, Ju. Aí, Arthur, se você puder continuar depois do Adalberto. Vamos lá. Acho que tem uma questão importante que, justamente por serem temas pouco explorados, seja nas pequenas, médias ou grandes empresas, são poucas que realmente estão endereçando essas questões, são exatamente temas que você tem muito o que explorar. Você tem muita oportunidade de inovação, de transformação de modelo de negócio. A própria Octa, ela nasce da clareza que caiu no meio da nossa cabeça na JR Diesel, quando eu era CEO lá, de que nossa empresa era uma empresa super conectada com um propósito grande. A gente tinha 30 anos de empresa, quando a gente percebeu o tamanho do impacto positivo que a gente gerou formais, né, nessa cadeia da desmontagem, você está reduzindo um veículo sendo roubado. Então, isso só nasceu como consciência 30 anos depois de empresa. Só que a partir do momento que isso fica claro para a empresa e que isso realmente é comprado como um propósito, você passa a ter outros drivers que não apenas lucratividade, e isso começa a te puxar para novas oportunidades. Então, a Octa, ela nasce justamente de um movimento super improvável na economia real, que é como que eu ajudo o meu concorrente a acabar com o crime nesse mercado. E aí, quando eu começo a olhar para essa oportunidade absurda de ajudar o concorrente, nasce uma empresa com muito maior potencial do que eu tinha originalmente. Então, aquela brincadeira constante que a gente vê no universo da startup, que como eu serei o responsável por quebrar o meu próprio mercado, o ISD dá essas dicas o tempo todo, porque está todo mundo fazendo do jeito antigo, está todo mundo pouco se lixando para o ambiental, para a ética, para as questões sociais, para a inclusão, blá, blá, blá. E aí, as empresas que estão endereçando esses temas estão explorando trocentas mil oportunidades relacionadas a esses temas que você acha que hoje são acessórios, são muito daquela coisa de fazer o greenwash. Então, acho que precisa de uma mudança de mindset importante na liderança para começar a levar isso para dentro da cultura da empresa e fazer com que a empresa puxe. Porque não adianta você abrir uma área de ESG na sua empresa e esperar que a coisa vá funcionar. Se você não tiver uma mudança da organização como um todo, o perfil das pessoas que você está contratando e a forma que você se comunica com o mercado, de novo, vai ser uma bandeirinha bonitinha que você tem lá e que o cliente não se identifica, o colaborador não se identifica e você não vai aproveitar as oportunidades que os outros estão aproveitando. Eu queria destacar esse ponto que você falou, Arthur, a questão dos aspectos culturais, né? Uma mudança de paradigma que a gente tem, né? Antigamente as empresas olhavam para os seus concorrentes e queriam se defender ou, entre aspas, atacar, né? Então era uma guerra mercadológica disputando mais market share e você criava uma inovação, por mais que você não a aplicasse, você detinha as patentes guardadas, 7 chaves, e não tinha esse compartilhamento. E aí agora, nova economia com uma visão de ecossistema, em que você traz um exemplo prático, né? Você resolveu ajudar um concorrente e com isso surgiu uma nova oportunidade, não só de negócio, mas também de causar impacto real na ponta ali, né? Então achei bem interessante o exemplo que você trouxe. Adalberto, a bola está contigo agora. Claro, Marcos. Bem, eu acho que complementando, né, o que meus colegas já falaram, os setores que nós atuamos, seja mobilidade, transporte ou energia, são setores que passam por assim, grandes revoluções tecnológicas, né? A gente já fala há muito tempo do setor elétrico, descarbonização, a digitalização, a descentralização, o próprio veículo elétrico, né, como centro dessa nova economia mais compartilhada, digital. Quer dizer, essas mudanças tecnológicas, em especial a busca mais recente a nível global de uma economia de baixo carbono,
fez com que, nos últimos anos, todos os principais governos, municípios, agentes privados, bancos, né, como a Juliana comentou, todo mundo esteja financiando essa transição para a economia de baixo carbono. Então, esse é meio que o pano de fundo da nossa conversa, né? Já o ano passado, nos últimos 2 anos de pandemia, a gente teve pacotes globais de reconstrução das economias, seja no pacote verde da Europa, Estados Unidos, Reino Unido, China, todo mundo colocando muito recurso para acelerar essa transição à economia de baixo carbono. Então, assim, a agenda ESG, ela está no centro das empresas que estão avançando essas agendas. As empresas que não têm a questão ambiental, que não se preocupam com a questão climática, a fonte de energia também não importa tanto, o ciclo de emissão dos meus produtos e tal, elas já estão encontrando dificuldades de se financiar, de achar parcerias, né, de dialogar nos espaços como um todo. Por exemplo, o tema da logística, né? Quando a gente fala de logística hoje no Brasil, ou no mundo, mas aqui no Brasil, a logística verde está no centro. Todas as grandes empresas do comércio eletrônico, todas as grandes empresas de distribuição de bebidas, de alimentos, de indústria, todas elas estão pensando e fazendo alguma coisa. Algumas piloto, algumas já escalando um pouco mais. Mas então, não é só que a agenda ESG seja importante. Nesses setores, se você não estiver praticando e fazendo ações nesse sentido, provavelmente você está ficando fora dessas grandes revoluções. Então, acho que a agenda ESG, em especial nas nossas áreas, ela é meio que o core dessa nova economia, né? Não é só assim uma coisa anexa que vai ajudar, que melhora, que, né, gera mais eficiência, reduz a emissão, não. Aquelas empresas que não têm uma preocupação ambiental, social ou de governança mais integrada, provavelmente elas estão ficando para trás nessas revoluções. Maravilha, obrigado, Adalberto. E seguindo aqui, então, para a gente trocar algumas outras ideias em outras frentes, né? Queria trazer um pouco dessa questão do movimento inicial. Nós tivemos muito relacionado a gerar impacto, agregando valor para a marca. E, às vezes, as empresas faziam uma iniciativa, por mais inicial que fosse, eles já buscavam dar um holofote como se isso fosse a real essência e o real propósito deles. Então, estava muito ligado realmente aos aspectos de marketing. Depois a gente vê uma maturidade da sociedade em que o próprio consumidor passa a se preocupar mais com essas questões que impactam o seu dia a dia e passa a exigir e demandar que as empresas tenham esse olhar responsável envolvendo todo esse triplé. E aí, diante disso, como que a gente tem, até pegando um ponto que a Ju trouxe também, né, os investidores priorizando os seus direcionamentos de aporte com base nas preocupações que as empresas têm demonstrado de protocolos e entrega de valor. Então, isso mostra que o ESG também está vindo para o centro do negócio, e um aspecto que exemplifica bem isso é a B3, a Bolsa de Valores, hoje tem um dos pontos de análise de relevância, justamente se o ESG está sendo implementado de maneira consolidada. Então, como que a gente pode trazer isso para o centro do negócio e isso ser um propósito, uma causa real e não somente de marca, ou seja, tornar um negócio social e não iniciativas filantrópicas desintegradas, né? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, a experiência que vocês têm nas empresas que realmente têm isso como causa, como propósito e como lucratividade do negócio também, né? Então, começar com a Ju, depois a gente segue com os amigos. Boa. Em relação a esse tema, eu acho que é muito importante a gente ter claro indicadores, né? Que de fato você consegue demonstrar que você está atendendo a esses critérios, né? Então a gente, por exemplo, está aplicando, como tem vice, né? A gente está aplicando para ser empresa B, e aí a gente tem uma série de indicadores que a gente tem que demonstrar que cumpre. Né? Então, isso eu acho que torna mais palpável, né? Mais concreto que você está seguindo nessa transição. E aí, para a gente fazer essa revolução interna, né? Eu acho que não teria como, seria praticamente impossível se não tivesse uma diretriz sistemática que permeie, né? Todas as áreas da empresa de forma estruturada. E aí precisa muito desse direcionamento, né? Do board da empresa, né? Que de fato compre essa ideia e ajude nessa estruturação, né? Porque, enfim, quando você está na sua rotina diária e não são estabelecidas metas nesse sentido, é muito fácil você deixar de lado, não, tenho que
atender outros critérios que fazem parte da minha meta. Se ESG não vem, né, como prioridade, acaba que entra enfim, acaba não sendo priorizado. Né? Então, acho que o ponto principal é a gente ter os indicadores claros, né? Então, faz uma matriz de materialidade, prioriza, né, quais são as demandas que a gente vai atender, e aí estrutura isso para toda empresa, quais são as etapas que cada área tem que cumprir. E vindo essa diretriz do board, né, esse call do board. E até em relação a esse ponto, eu lembro muito da aula, né, que a gente teve lá na ABO2O, da importância, né, da diretoria estar comprada, né? E aí o professor que deu aula, ele comentou que muitos executivos falavam para ele nessa aula que muito poucos executivos se tornavam CEO via cuidando de SD. Aí o professor contestou falando, olha, pode ser que não se tornem CEO atendendo a esse tema do SD, mas muitos deixaram de ser CEO porque, enfim, não atenderam a esses critérios. E aí você tem Samarco, enfim, uma série de casos para exemplificar isso. Né? Então, eu acho que, enfim, essa questão dos indicadores e ter essa sistematização de forma estruturada partindo desse direcionamento do board. Ficou bem clara a importância da última palavra, né? De governança, ter métricas, para deixar de ser filantropia aleatória e se tornar uma estratégia bem guiada e consolidada dentro da organização. E eu lembro bem do professor, Ju, que você comentou, na ocasião ele deu o exemplo da BP de petróleo, né? Também internacional, que quando teve um vazamento enorme no oceano, acho que ele estava de férias, e aí conturbou muito o momento dele de desligamento mental, foi muito demandado, ele falou, eu quero minha vida de volta, reclamou na imprensa, diante desse acidente horrendo aí, né, de impacto ambiental, e aí ele acabou sendo demitido porque ele não soube se posicionar num momento de crise intensa ali, né? Então ele foi demitido por conta de não agir corretamente com a pauta de ESG, muito bem colocado, Ju. Vamos seguir então aí com o Arthur e com o Adalberto. Boa. Eu acho que tem outra questão importante, né? Eu já tinha trazido aqui a questão de você não aproveitar as oportunidades, né? Uma vez que você não está com essa agenda bem definida, mas tem muito de não aproveitar movimentos óbvios, né? Então, quando a gente está falando de uma BYD, por exemplo, vamos trazer o Adalberto que já está aqui na tela. Não faz sentido ele estar olhando para um universo onde ele está colocando veículos na rua e não aproveitar tudo que acontece com esse veículo depois que ele tira de dentro da fábrica. Então, o fabricante de automóveis hoje, de ônibus, etc., ele já tem essa visão de cuidar desse ativo em diversas fases. E aí, em algum momento, ele vai tratar desse usuário, ele vai tratar do impacto que esse troço gera ali na frente, se está soltando fumaça, se não está soltando fumaça, se o pneu está sendo descartado. A gente já tem as políticas públicas para definir questões de logística reversa, por exemplo, mas e as oportunidades, né? Cadê as questões de negócio que estão sendo desperdiçadas aqui justamente por não ter a logística reversa, trazendo um exemplo prático aqui do meu universo, mas você vai para muitos outros. Então, uma grande empresa de varejo, que trata do B2C de forma muito ampla, como ela não consegue pensar na melhoria de vida das pessoas, sendo que ela sabe que as pessoas com uma vida melhor seriam melhores consumidoras para ela? Então, é uma questão, na minha opinião, muito de inteligência. Se não for por altruísmo, vá por inteligência, porque você está criando uma comunidade para consumir mais do seu produto, para consumir mais do seu serviço. Então, acho que a principal provocação é que tem gente que até hoje está brigando contra questões ambientais, está brigando contra a proteção de determinada população que é excluída do mercado de trabalho, etc., porque acha que é mimimi, que acha que não é bem assim, etc. E esse cara está literalmente todos os dias abrindo mão de navegar aquela questão como uma nova forma de ganhos para a empresa dele. Então, de novo, dá para a gente aproveitar demais essas questões
e transformar positivamente a vida de todo mundo todos os dias. É muito uma questão de inteligência e cada vez mais fica claro que as empresas que se posicionam contrárias a essas questões estão lutando pelo status quo, estão lutando por deixa do jeito que está, não Exato. vem inovar aqui no meu canto, porque vai me dar trabalho, eu vou precisar pensar diferente, vou precisar contratar gente que não pensa como eu, então é muito de garantir que ele não precise ter trabalho, para que o mercado dele seja perpetuado como ele já funciona. Eu correlacionei que você muito bem colocou aí, Arthur, com alguns temas que a gente discute em termos de consumidor, né? E antes a gente vivia uma era transacional, né? Então a empresa se relacionava com o cliente até o momento que ele comprava seu produto e levava para casa. E a gente acumulava bens e se encerrava a economia tradicional muitas vezes por aí. Só quando ele quebrasse ou precisasse uma nova compra, ele voltava lá numa loja de varejo físico, adquiria novamente, e isso só vinha depois de alguns meses ou anos, né? E a gente passou por agora uma era da jornada de consumo. Então, você vê muitas empresas partindo até para um modelo de serviço e recorrências. Você não acumula mais bens, você vai pagar por esse serviço continuamente, que é até o caso, de repente, da Tembici, de você não necessitar comprar a própria bicicleta, mas sim utilizá-la de modo compartilhado. Só que aí, parando para pensar no que você trouxe de economia circular, logística reversa, eu acho que a gente pode fazer um paralelo da jornada social até, envolvendo todos esses aspectos. Então, você sai da era transacional, vai para a área de jornada social, envolvendo todos os âmbitos das nossas vidas e das nossas relações, seja como cidadão, como consumidor, como empreendedor, e aí, com isso, você pensar no ciclo de vida inteiro do seu produto. Então, não mais só na transação, quando ele compra e guarda em casa, depois o que ele faz ou desperdiça não interessa mais, mas sim o ciclo de vida completo e até como esse produto vai deixar de gerar impacto quando for descartado, né? Então, espelha bem o que você representa na questão aí dos desmanches de automóveis, ônibus e todos os modais ali de deslocamento. Muito, muito legal, eu achei que esse paralelo interessante também. Vamos fazer coro aí, né, de jornada social. Adalberto, traz aí um pouco da sua experiência e visão sobre o tópico, por favor. Claro, Marcos. Bem, eu acho que muito desse debate nosso, a gente vê como ele começou, né? Antigamente, a questão ambiental, climática, né? Tudo isso a gente via muito sendo debatido ali na área de marketing, eventualmente tinha sustentabilidade, né? Era uma coisa ali, quase que uma transição, né? Como o marketing para uma coisa obrigatória para depois uma coisa de propósito, né? Porque hoje, vendas, novos negócios, né? Começaram a ver cada vez mais que precisam estar debatendo isso. Mas hoje, o que eu vejo com muita clareza é que quem puxa uma boa parte dessas agendas ditas ambientais, né, do ponto de vista de produtos, são departamentos de compra, departamento de logística, são aqueles que fazem conta, né? Aquele tema do Total Cost of Ownership, o TCO, ele realmente hoje já faz sentido do ponto de vista econômico, né? Para a logística, para o ônibus, para um caminhão de lixo. Então, se você tem a equação certa, colocar lá o ciclo do sol à roda, né? Uma geração de energia solar, uma frota elétrica, né? Isso a conta fecha. Então, cada vez mais a gente vê que é meio que não é só uma jornada no ponto de vista de tentar melhorar para o consumidor e ser vista como uma empresa melhor. É porque realmente faz sentido do ponto de vista econômico. Você está vendo seus competidores fazendo, e aí você pensa, bem, meu competidor pôs uma frota de 50 caminhões e está pondo uma usina solar. A usina solar se paga em 4, 5 anos. Daqui a 5 anos ele vai ter um caminhão pago, uma usina solar já depreciada, com energia gratuita, e só vai estar pagando o custo de energia. Como é que eu vou competir com ele? Isso sem falar que daqui a 10 anos esse cara vai querer vender a bateria dele para uma segunda vida, uma terceira vida que vai ser reutilizada. Então a gente vai ver cada vez mais as empresas como um todo pensando mesmo, qual é a pegada de carbono, qual o ciclo de vida dos meus produtos, porque de alguma maneira os seus clientes vão demandar. Seja clientes B2B, né, eventualmente lá os consumidores na ponta, e também porque para elas faz muito sentido. Não só, a gente atua aqui na questão ambiental, reduz a emissão, os nossos produtos são bons para o planeta, mas você tem produto, em geral, eles são melhores como um todo. Ele reduz o ruído urbano, então ele melhora a qualidade de vida, ele melhora a qualidade do trabalho dos próprios colaboradores. Imagina um motorista de ônibus, com motor diesel ali do lado dele, e uma
motorista de um ônibus elétrico, né? Ou um cara que dirige, um motorista que dirige um furgão e tá ali, todo ele para e abre a porta, aquele barulho e um ser elétrico, né? Então, essas novas tendências do ponto de vista ambiental, em função do mundo ter colocado muito dinheiro, né? Muita pesquisa, muito subsídio, uso de poder de compra dos governos para dar escala para esses produtos, ele meio que é uma transição natural, né? Então, eu acho que o que a gente vai ver é que a agenda ESG não fica mais ali no marketing e na sustentabilidade, né? Hoje, assim, ele é algo como que obrigatório mesmo para qualquer departamento de vendas, para qualquer departamento de suprimentos, né, ou de operações das grandes empresas. Maravilha, obrigado, Adalberto. Pessoal, nesse próximo tópico, a ideia é a gente trazer esse tripé, essa tríplice, né, das 3 letras que envolve o conceito e trazer uma visão para a sua organização. Então, dentro da sua organização, qual desses pilares é o mais desafiador diante da maturidade ali de implementação deles e por quê? E também, quais os desafios que vocês têm enfrentado para que a área gere um engajamento dos colaboradores de uma forma ampla e isso impacte o mindset também, se torne uma causa autêntica ali de propósito da organização, né? Então, a gente sabe, né, muito se fala que uma área de inovação, que se espera que no futuro a inovação seja implementada no mindset de todas as demais áreas e a empresa seja de forma autêntica e inovadora. E aí deixe de existir o motivo dessa área de inovação. Dessa mesma forma, a ESG, a hora que isso tornar uma prática consolidada, cultural, organizacional, de repente essa área não vai necessitar mais existir porque vai ser aplicada de maneira autêntica por todos na organização, né? Então eu queria trazer um pouquinho a visão de vocês, esse triplé dentro da sua organização, qual que é o mais desafiador e como que gerar esse engajamento cultural aí de todos os stakeholders. Vou com 2 chapéus aqui. Então, falando da BO2O, né, eu acho que quando a gente criou o comitê, a gente sentiu que tinham empresas, né, muito diversas, né, e algumas já mais estruturadas em relação à pauta ESG, outras que estavam começando, né, a abordar o tema. E eu acho que o ponto que talvez seja o principal é conseguir, né, encontrar o valor para a empresa, né? Então, qual que é o valor principal que a empresa vai focar ali, né? E em que momento, né? E quais são os pontos que ela precisa mudar. Então, por exemplo, ela vai ter que fazer uma matriz de materialidade ali, considerando aqueles valores que ela vai querer enfocar para poder fazer esse ajuste. E aí, enfim, toda a consolidação daquela cultura, né? A sistematização daquela cultura para permear todas as áreas da empresa. E aí, trazendo agora um pouquinho para a Tembice, né, a gente também teve essa mudança de paradigma interno, então a gente começou muito com comitês internos, pessoas da Tembice que estavam também engajadas com o tema, e só que, enfim, a parte da diretoria, a gente teve uma mudança posterior, né? Então, a partir do momento que a gente teve essa mudança da percepção da diretoria, que a gente, de fato, conseguiu estruturar de uma forma mais sólida, enfim, de forma mais sistemática, né, para a empresa inteira, e fazer com que todo mundo caminhasse ao mesmo tempo para a mesma direção. Então, aquele é o nosso foco, né? Então, a gente tem aquele objetivo, então a gente tem essas etapas, essas atividades que a gente tem que cumprir, e aí tá todo mundo, toda a empresa caminhando para esse objetivo comum, né? Então, a gente conseguiu ter essa visibilidade das priorizações também. Ô Ju, numa leitura externa, me corrija se eu estiver errado, acho que a parte de impactos de sustentabilidade está muito no core de vocês já, de forma natural, né? Vocês estão gerando menos CO2, enfim, deslocamento já com muito mais olhar para esse pilar. E aí talvez o desafio foi como, diante disso, também trazer o social em novas agendas e novas iniciativas para se integrar. Foi isso ou estou errado? Também, eu acho que a gente teve esse olhar macro, né? Então, a gente teve atuações nas 3 frentes, né? Então, tanto na parte de sustentabilidade, né? Então, por mais que estivesse no nosso DNA, né, essa questão da sustentabilidade, a gente já fazia, por exemplo, o inventário dos créditos de carbono que a gente, das pessoas que mudavam do carro para a bicicleta, mas eu acho que tem toda uma questão de permear todas as estruturas da empresa com essa pauta. Então, a gente começou a usar o copinho lá que fica no banheiro do Listerine, reciclável, enfim,
já engajado nessa temática, todo mundo com o seu copinho, sabe? Com a sua própria caneca. Então, isso começou a permear várias outras frentes da empresa, né? Então, a parte de social também, então, a representatividade no alto escalão da empresa, enfim, a gente está cuidando, olhando para todos, né? Legal, E das cada pequenas às um grandes com as coisas, suas né? atividades a serem cumpridas. Dos pequenos hábitos e comportamentos até os grandes impactos gerados ali, né? É isso. Obrigado. Arthur? Acho que, assim como as outras empresas aqui no painel, nós temos clareza muito forte de ESG no produto, né? Então, é bike para um lado, é veículo elétrico para o outro, é economia circular aqui na Octa, mas tem muito dessa questão, né? As empresas, esse tipo de empresa, na minha opinião, ele sofre de um mal de acomodar, muitas vezes, né, na questão de que ele já tem esse impacto endereçado de alguma forma, né? Então, o que a Ju trouxe aqui, acho essencial, que é esse exercício constante de olhar para dentro e falar assim, porra, a gente causa lá, um saving de 4 toneladas no veículo, mas e aqui dentro? A gente está imprimindo um monte de coisa, então tem muito dessa questão. Mas acho que o principal desafio está na questão da estruturação de uma cultura que produz esse perfil de mindset na turma. Que aí a gente não tem apenas boas práticas internas que vão endereçar questões sociais, ambientais, de governança, ética, etc., mas o seu produto, de forma contínua, será desenvolvido com essas questões em vista. Então, ele vai estar sempre buscando uma ampliação desse impacto. E uma questão dentro da Octa mesmo, né? Então, no ambiental, a gente é muito claro na questão de saving de CO2, circularidade, na questão social, tanto na questão do empoderamento de pequenos negócios familiares, normalmente em regiões periféricas, mas principalmente a questão da redução de roubo de veículos, que é muito forte para a sociedade, a democratização de acesso à manutenção. Mas, por último, que é o menos óbvio para a maioria das pessoas, mas é o nosso core business, é a ampliação da governança no centro de desmontagem. Como é que eu levo para os 20 mil centros de desmontagem do Brasil o melhor nível de governança possível para o tamanho dele? Porque eu não vou esperar do cara um plano de contingência, de ética, não sei o quê, blá, 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 mas eu preciso levar ele para emitir nota fiscal da forma correta, comprar veículo da forma correta, emitir a rastreabilidade da forma correta. Como é que eu levo ele para o melhor grau possível de governança? E isso, eu acho que também acho que o último recado para fechar é o quão a sua empresa é responsável pelo entorno. Ele não é seu cliente, às vezes ele nem sabe que você existe, mas que impacto você está gerando ali? E aí o ESG ele começa a permitir a ampliação desse impacto, né? Você sai do universo Octa, você sai do universo clientes Octa e você começa a impactar gente que não sabe que você existe. E o mais difícil, na minha opinião, dentro desse contexto é como metrificar esse impacto, sendo que o stakeholder não está em contato com você, né? Acho que é um desafio constante buscar a integração dos 3 pilares e o equilíbrio. Então, para alguns core de negócios, já vai ser nítido a relação direta com algum deles e você buscar ter esse olhar totalmente convergente ali e contrabalancear para ter um impacto integrado e não só em uma frente, por exemplo, que às vezes é mais conveniente e fácil para você, né? Então, ficou bem clara a visão da Tembice, da Octa, e agora eu queria ouvir o nosso amigo Adalberto aí sobre a BYD, por favor. Claro. Não, eu acho que o Arthur trouxe aqui um tema assim, muito importante do ponto de vista da nossa empresa, né? A gente quase sempre focou muito na agenda ESG, em especial a questão ambiental, no nosso produto. Quer dizer, o fato do nosso produto os produtos serem ambientalmente corretos, a gente falando de geração de energia limpa, de mobilidade elétrica, de reduzir poluente, quase sempre o foco foi no produto. E eu lembro na COP de Paris, agora deve ter aqui uns 6, 7 anos atrás já, lá numa reunião com o nosso fundador, né, o Xiaofu Wang, o químico aí mais importante do mundo, né, o cara que revolucionou as baterias de lítio moderna, e ele falava isso, o mundo ficava pedindo, seja lá primeiro na China, depois o governo brasileiro, para ter um ônibus elétrico que funcionasse e tivesse 300 km de autonomia. E aí eles foram lá, pesquisaram e fizeram. O produto em si é aquele.
né? Mas depois que lançava, mas o design não é tão bom, e isso, aquilo, né? E como que vai fazer? Então, assim, eu sentia um pouco de frustração dele, né? Mas o que a gente vê é que hoje a gente consegue sair do produto. Não é só o meu produto, ele tem uma pegada ambiental. A gente devagarzinho tenta ir para os processos, procedimentos dentro da empresa, fora da empresa. Todas as grandes empresas passam por certificação de ISO, você tem que fazer o relatório de estabilidade, faz inventário de emissões, né? Então, meio que está intrínseco ali essas questões ambientais e de governança. O desafio que eu vejo está muito mais na questão social, né? Por exemplo, a gente mesmo criou um programa aqui para contratar mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Então faz lá com a prefeitura seleciona alguns currículos que vêm lá do departamento e tal, mas é a hora que vai para dentro do RH, né, fábrica, contratação, todo mundo, mas será? Pô, uma mulher dessas às vezes pode ter um problema, aí gera não sei o quê. Pô, mas espera aí, se você tem uma agenda e você quer promover a questão social, obviamente no começo você tem que se adaptar com pequenos desafios que podem ocorrer ou não. Então, acho que também tem muito dessa mudança que a empresa tem que ter do seu produto, do seu procedimento para todo esse mindset interno, que não é fácil, né? Mas devagarzinho eu imagino que as coisas vão meio que somando, né? Um após o outro. Com certeza. Pessoal, longe de esgotar o tema, a gente sabe que são tópicos e necessidades que se transformam cotidianamente, as tecnologias, as inovações surgindo, impactando diretamente toda a cadeia de valor, de ponta a ponta. Então, eu tenho certeza que esse é um encontro de muitos outros que precisaremos ter, com essa visão de ecossistema, colaboratividade. Então, queria encerrar agora com 30 segundos de pitch de cada um, deixando uma mensagem final e deixando em aberto aí uma visão de futuro, de repente, se você acha que vai ser necessário que as empresas demonstrem resultados no seu balanço de ESG, como a tecnologia vai impactar efetivamente. Só uma conclusão final ali, então, e uma mensagem de agradecimento de cada um. Se a gente conseguir focar em 30 segundos, senão eu vou levar puxão de orelha aqui. Perfeito. Então, acho que a parte da tecnologia, né, que você comentou, ela vem gerar eficiência, né, para esse processo, né, de virada, né, que as organizações estão buscando, né, e aí trazer o exemplo, enfim, das bicicletas elétricas, né, fazer um puxadinho para o meu lado, a questão da tecnologia elétrica também, que afeta o trabalho do Alberto, enfim, do Adalberto, e a parte, queria citar até o exemplo de uma das empresas, que é a Facili, né, da BO2O, que ela consegue reduzir o preço da compra por meio de redes sociais, né? Então, compras coletivas, ela consegue baixar o custo, né, também tirando intermediadores para colocar os produtos, gerar acessibilidade a produtos mais baratos para a população. Então, acho que a tecnologia ela vem auxiliar nesse processo. E, enfim, eu sou uma otimista, né? Então, por mais que a gente às vezes se frustre com algumas questões que ocorrem de impactos, né, no clima, enfim, eu sou uma otimista. Eu acho que a gente, enfim, unindo aquele tripé, né, poder público, sociedade civil, empresas privadas, a gente vai conseguir endereçar essa questão, enfim, tentar, né, tornar o mundo melhor para as próximas gerações. Então, eu queria agradecer muito o convite e dizer que foi um prazer estar aqui compartilhando e trocando ideias com todo mundo, com todos vocês. Obrigado, Ju, que é a nossa luta diária, né, na O2O, integrar essa tríplice, né? Arthur, contigo. Super rápido aqui também. Para a gente, o grande recado é que nós temos 3 empresas de perfis totalmente diferentes, com origens muito diferentes, e todas gerando muito impacto, independente do tamanho, né? Então, acho que não tem tamanho, não tem hora, não tem perfil que não consiga gerar esse impacto. Então, acho que é muito de assumir tanto o otimismo da Ju, que eu acho excelente, eu sou super adepto a isso, mas essa questão também de começar, não importa se o impacto é de pequeno alcance, começa porque é exatamente dessa forma que a gente consegue um impactão. E obrigado também pelo espaço aí. Obrigado, Arthur. Adalberto.
Eu acho que só para finalizar, imagino que todos que estão nos ouvindo já tenham ali estudado, pensado, então o tema da energia renovável, a eletromobilidade, né, todas essas ações nas suas empresas, mas se não pensaram, provavelmente vocês estão correndo um grande risco, né, porque seu concorrente certamente já está fazendo. Esse é o último ano para geração distribuída, por exemplo, solar, sem a mudança da regra do jogo, né, que a partir do ano que vem começa a se taxar cobrar alguns impostos, tem redução de prazos, né? A própria eletromobilidade que vem crescendo muito. Então, acho que agora é o momento de realmente sair ali mais dos planos pilotos, dos primeiros estudos, das primeiras avaliações e realmente fazer as coisas avançarem, né? O veículo elétrico, a infraestrutura de recarga, a energia renovável, quer dizer, o centro dessa nova economia que vai estar nas cidades do futuro vai ser chave para o sucesso ou não das empresas no futuro próximo. O Arthur destacou, né, cada empresa com foco, com uma atuação, mas gerando impacto. Mas quem sabe dessa mesa não surjam oportunidades e parcerias aqui. A Tembici com bicicletas elétricas, com a BYD, fornecendo ali todo o motor. A bicicleta tendo desmanche de ponta a ponta ali com a Octa, e a gente fechando a cadeia aqui, trazendo um caso prático que surgiu aqui nesse bate-papo, né? Então, muito obrigado, gratidão pelo tempo de vocês, obrigado pelo Fórum Logtechs, Rodilson, e adicionem todos nós no LinkedIn, quem quiser saber mais, quem quiser tirar dúvidas, todos aqui têm essa visão de ecossistema, teremos o maior prazer em poder dar continuidade nesses debates, né? Então, muito obrigado mais uma vez, nos vemos em breve.